Olá, amigos, boa noite. Uma alegria estarmos aqui nesta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, e estamos podendo falar e refletir sobre os ensinos de Joana de Ângeles na obra Vidas Vazias, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, agradecemos imensamente a companhia daqueles que estão conosco nesse instante, Tânia, Ivete, Jane, Sandra, estão chegando, estão participando conosco, e isso é bom demais, porque é uma bênção nós estarmos juntos, podendo fazer alguma coisa de bom. Assim, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, depois nós voltamos a cumprimentá-los e a seguir os nossos estudos adiante. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, ilumine os nossos lares e as nossas consciências, apacente os nossos corações e toda esta humanidade terrena. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a guiar os nossos passos, que Maria Santíssima esteja sempre a nos proteger, a fim de que possamos caminhar com equilíbrio, com alegria, com esperança no coração. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá para as nossas reflexões, porque precisamos cumprir a nossa parte da noite. Só um instantinho, vamos acertar aqui o computador. Vamos lá. Vamos tentar aqui um minutinho só para a gente acertar. Pronto. Então, agora sim, podemos cumprimentar a todos. Ivete, boa noite. Hoje a aula é especial, sim, para nós é um dia especial. Terezinha, boa noite. Maria, boa noite. Juliana, Gil, Brígida, Dilza, Sandra, Rosângela, Eliane, olha, é muita gente, Laura, são os amigos que estão conosco antecipadamente, e depois vamos continuar agradecendo pessoalmente. Leontina, obrigada pela companhia, Carol, e agradecendo muito esses votos de felicidade. Cada ano que a gente fecha um ciclo e inicia outro é sempre uma bênção. E poder estar aqui é uma bênção muito grande de Deus, que a gente agradece. Não são poucos anos na carne, e então nós temos mais que valorizar o tempo que estamos aqui fazendo alguma coisa de bom por nós mesmos e por todos aqueles que estão conosco na caminhada. Então agradecemos todas essas vibrações, porque elas são aquelas energias boas, saudáveis, que nos envolvem, que nos alimentam. E vamos às nossas reflexões, depois continuamos cumprimentando os amigos, Célia, Terezinha, que está aqui, Mara, Tânia, sejam bem-vindos, tenhamos uma noite de muita alegria, de muita vibração boa. Nós estamos estudando, iniciando os nossos estudos a respeito da obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. E vimos na semana passada apenas aquela introdução que ela faz a respeito do assunto. E hoje começamos ainda, antes do capítulo 1, a exoração odierna. Exoração significa uma súplica, odierna é moderna, atual. Então é uma súplica, um pedido, uma evocação, um desabrochar dos sentimentos do coração nessa linguagem atual. Quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu em maio de 2018, então nós estamos com 3 anos, porque estamos em maio também. Em maio de 2018, lá na capela de São Francisco de Assis, em Assis, na Itália. Divaldo foi visitar a capela e Joana de Ângeles, então, deu uma comunicação psicofônica dentro da capela. E é esta comunicação que é trazida na abertura desta obra Vidas Vazias. E nós, então, não podemos alterar absolutamente nada daquilo que Joana falou naquele momento e que está registrado. Então, nos perdoe, mas vamos apenas ler o texto dela. Alguns têm o livro e podem seguir, outros que não tenham poderão ter conhecimento, então, dessa exoração que ela faz, dessa súplica que ela faz
nos dias atuais, há 3 anos atrás. Todos pensam que tu és a doçura do cordeiro. No entanto, és a maior tempestade que desceu dos céus à terra para mudar a estrutura do amor no mundo. Todos pensam e falam da tua humildade e olvidam que és o guerreiro poderoso que, ao invés de servir aos homens, lutas pelo Senhor dos homens. Todos te exaltam a renúncia, esquecendo-se da tua ambição maior, que é a conquista do reino de Deus. Vestiste a túnica rasgada dos pobres para demonstrar-lhes a indumentária da luz das bem-aventuranças. Deram-te rações suínas porque te alimentavas do manjar de Deus. Atiraram-te pedras porque estavas como rei, coroado de espinhos em nome do Rei Solar. Gargalhavam da tua fragilidade e todos passaram, menos tu, poderoso Senhor. O mundo não te compreendeu durante nem depois do teu ministério. Mas isso não é importante, porque hoje a civilização tecnológica vem ajoelhando-se diante dos teus despojos, que transformaste em rastro de estrela na grande noite dos homens e mulheres solitários. Depois que passaste e te perderam o endereço, compõem hinos e louvam a tua mensagem. E tu, Pai Francisco, choras na tumba que teu corpo está mergulhado, compadecido das ilusões que tomam conta do mundo. Aqui estamos também de joelhos destroçados pelas caminhadas infinitas, sem rumo, que somente tu nos podes dar. Compadece-te de nossa alucinação e vem de novo cantar em nossos ouvidos entorpecidos as melodias barulhentas, a tua doce canção de ternura aureolada de misericórdia. Tu nos assinalaste desde aquele dia, e por mais fugíssemos de ti, nunca nos desvinculamos do teu olhar doce e da tua voz canora, pastoreando nossas almas. O mundo converteu-se em grande hospital de almas e sentimos necessidade da paz dos campos, de um novo encontro em São Damiano, para arrancar dos escombros a tua cruz e dela ouvirmos o teu chamado. Constrói a minha igreja que está caída. Estamos procurando construí-la agora na rocha dos corações com alicerces profundos, no abismo das almas, que não venha a ruir outra vez. O teu embaixador Allan Kardec foi escolhido dentre os teus para nos ajudar na restauração, colocando Jesus Cristo no píncaro de nossas mais profundas aspirações. Pai Francisco, ouve o clamor das multidões desesperadas e o riso louco das paixões desenfreadas. Domício Nero cantava enquanto Roma ardia, e Jesus pediu aos seus discípulos que apagassem as chamas com sangue no circo e acendessem as chamas dos corpos que ardiam para que a noite desaparecesse. Novamente, a loucura incendeia as Romas terrestres, e os teus discípulos derramam lágrimas para apagar as labaredas consumptivas das paixões que ardem, ou se transformam em achotes vivos para aquecer aqueles que se enregelaram na loucura do prazer, colocando-te na retaguarda. Nesta cripta em que teus despojos permanecem, o mundo civilizado ajoelha-se, dominado pela tecnologia e atormentado pelo amor. Ó doce Pai Francisco, ergue-nos para cantar contigo nas estradas do mundo a melodia da esperança e da paz, como tu o fizeste. A tua servidora humílima de sempre, Joana. E ela encerra com uma frase:
onde ela se refere a ele, deixem pegar o livro, para que não fale naquilo que é a palavra dela. Ela encerra essa exortação dizendo: dou-te amor de vida minha, doce amor da minha vida, referindo-se a Francisco de Assis como este espírito sublime que a encantou também um dia e continua encantando, porque são 3 anos dessa exortação que ela faz, e está aqui todo o seu amor por Francisco de Assis e o exemplo dele para todos nós. Então, meus amigos, esta era a abertura que ela preparou para esta obra, despertando nossas consciências para a situação do mundo. Vamos só cumprimentar alguns amigos e já voltamos então para iniciar o primeiro capítulo da nossa obra. Terezinha, Célia, Maria Amaral, Gil, Regina, Silvio, seu Antônio, Beth, Mara, Sandra, olha quantos amigos, Simone, Cazuco, Rosa, Júlio, são todos amigos que estão conosco aqui, Ana Lúcia, Jaqueline, Edmara, Mara, sejam bem-vindos, sempre essa alegria por estarmos juntos. E vamos agora ao capítulo 1 desta obra, que tem como título Novamente Vidas Vazias. Se é novamente, é porque já houve um momento na humanidade em que esse quadro de esvaziamento da alma diante das situações do mundo, desse sem rumo, desse perdido, aconteceu. E aqui, mais uma vez, ela está refletindo neste momento que a humanidade está vivendo. Esse primeiro capítulo, ela começa fazendo algumas interpretações, ou mostrando alguns filósofos, sábios, médicos, enfim, alguns homens de posição, que de alguma forma eles fizeram uma interpretação da psique humana. Isso é muito, muito interessante para nós, né? Que nós possamos, então, ter essa observação. E ela inicia, dentre estes, ela inicia com Freud. Ela vai falar, primeiramente, de Freud, dizendo o seguinte, a respeito dele ela vai falar, mas antes, como nós gostamos de fazer, nós gostamos sempre de dar uma noção, de ter uma noção, não é só dar, é ter uma noção da pessoa, do seu trabalho, e é essa uma proposta nossa, para que a gente consiga entender algumas coisas. Não vamos aqui trazer os tratados freudianos, que não nos compete, e nem é o momento para isso, mas que a gente possa ter alguma noção. Então, apenas recordando. E outra coincidência, nós vimos que a mensagem de Joana, a exortação que ela fez de forma psicofônica, através da mediunidade de Valdo, aconteceu em maio de 2018. Sigmund Freud era um médico, neurologista e psiquiatra, que nasceu numa cidade que pertence à Áustria. Mas o interessante, no dia 6 de maio, exatamente a data de hoje, 6 de maio de 1856, esse espírito reencarnou na Terra. Hoje estaria fazendo 165 anos, né? E desencarnou depois em Londres, em 1939, aos 83 anos de idade. Mas interessante que nós estamos começando nossas reflexões com Joana, fazendo uma exortação em maio, e o primeiro capítulo sendo aberto pela data, pela pessoa que tem a data de 6 de maio, Sigmund Freud, que é a data do seu nascimento. Coincidentemente, o nosso também. É uma beleza, estamos todos em maio fazendo a nossa festa de vida. E assim, nós vamos ver um pouquinho desse trabalho de Freud, que ele trabalhou observando pessoas que demonstravam histerismo, pessoas histéricas. E o histerismo é uma neurose. E ele, observando essas pessoas, estudando a situação,
ele observa que o histerismo, a sua base, a sua raiz, é psicológica e não orgânica, porque pensava-se em algo orgânico, né? E não é orgânico. O tratamento que ele propunha à época para a cura da histeria era a hipnose. Por quê? Para ter acesso aos conteúdos mentais da pessoa e poder, então, desvendar os mistérios daquela mente por ora perturbada. As psicopatologias faziam utilização, na sua psicopatologia, ele fazia utilização da escuta, a escuta do paciente. Então, de ouvir algo que era uma inovação, ouvir aquele discurso, aquela fala, aquela reclamação, aquela história, ele partia disso. E para a psicanálise, a histeria seria um modo de funcionamento psíquico caracterizado por uma busca inconsciente de uma pessoa em ser o objeto de desejo da outra, em ser o objeto de desejo. Então são questões da alma que Freud levantou e que percebeu bem que poderiam somatizar, poderiam trazer algumas demonstrações externas, mas eram coisas que estavam lá nos porões da alma guardado, e foi esse o caminho que ele encontrou. Ele esbarrou com algo que era a questão, porque esse desejo de se tornar um objeto de desejo de outra pessoa estava muito vinculado à área do sexo, e por isso Freud trabalha e vai em busca desse desejo sexual. Por conta disso, nós vamos ver que esse desejo sexual é a energia motivacional primária da vida humana. Não tinha sido até então observado com essa visão, mas ele é algo que pertence a essa energia, essa ação primária do ser humano. Ainda ontem falávamos com a página do Pão Nosso, lição 94, a respeito do sexo. Mesma postagem, então, de Emmanuel, mesmo modo de olhar. Então, como via Freud o ser humano? Um animal dotado de razão, imperfeita e influenciado por seus desejos e sentimentos. E esses desejos sexuais, como origem primária, estariam arrastando mesmo as pessoas. Os tormentos psíquicos da alma humana surgiam por conta da contradição entre esses impulsos primários e a vida em sociedade, as regras que a sociedade impunha, e aí os conflitos acabavam surgindo. Freud deixou uma contribuição para a humanidade a respeito da histeria. Ele iniciou segundo Joana, é o relato dela no capítulo 1º, ele iniciou uma das mais belas e oportunas interpretações da psique humana. Quer dizer, ele se ocupou disso, dessa intimidade da criatura, da essência maior do ser. E isso tornou-se uma verdadeira revolução cultural à sua época. Também ele desmistificou o sexo, as suas funções, libertando da hipocrisia, conforme de Joana, vitoriana vigente. Então havia uma hipocrisia, porque as pessoas faziam a cara de santo ou de criaturas muito dignas, muito retas, mas no seu íntimo as pessoas portavam-se às vezes muito animalescamente até com relação a sexo. Então ele desmistificou isso e colocou essa energia como algo necessário, algo fundamental à espécie humana. As funções do sexo ele foi trazer à tona e tirou essa questão da hipocrisia. O período de inspiradas interpretações também, de transtornos emocionais e somatizações perturbadoras, que que puderam ser tratados com cuidado. Então, o que ele observou, né, nessa sua pesquisa, nesse seu olhar aos pacientes histéricos, toda essa razão da intimidade do ser, dos seus sentimentos, das suas emoções,
dos seus instintos. E por conta disso, ele observou e deixou como um contributo seu a questão de entendermos essas interpretações de transtornos emocionais e a sua somatização, entendendo que as doenças é o espírito que acaba desorganizando a matéria e trazendo à tona em forma de uma doença, somatizando então no corpo físico como uma doença aquilo que é uma aflição da alma e não necessariamente da matéria. Não que tudo que nos surja como doença seja uma questão de foro íntimo. Nós estamos sujeitos nesse momento a uma doença exógena, chegou até nós. Não é endógena, não veio de dentro para fora, ela está chegando de fora para dentro, atacando as pessoas. Claro que nos nossos pontos mais fracos, mais vulneráveis, mas é isso que ela está fazendo. Mas quando as doenças surgem, não por conta de algo como está acontecendo, há que se procurar razão, não só naquele corpo físico, mas entendendo aquela alma que é portadora do corpo físico, que é ela que pode estar comprometendo a sua estrutura orgânica. Por conta disso, ele revoluciona o olhar da medicina. Não é mais uma peça, um pedaço de carne que está sendo olhado, mas é um ser inteiro que está sendo avaliado ali. Então, muitas dessas somatizações perturbadoras puderam ser tratadas com cuidado, proporcionando existência menos turbulentas e desastrosas às pessoas. Então, este zelo, este olhar para com o indivíduo acabou levando a um trabalho de auxílio e dar à pessoa uma condição de vida menos turbulenta, menos atormentada, menos desastrosa, porque começa a trabalhar a alma para que ela se adeque às situações. E em quarto ponto, nos diz Joana, a descoberta da libido sexual, que Freud fez. A libido sexual, ele coloca como a energia sexual, a energia vital, aquilo que nutre as criaturas de um vigor. Causou surpresa essa descoberta e exagerados significados. Como sempre, o homem exagera, há algo sendo descoberto e as pessoas acabam extrapolando os limites. Facultou amplas percepções e entendimento a respeito dos conflitos humanos. Quando se descobriu isso, e essa questão dessa libido sexual que era importante para as criaturas, e de repente, quando começa a observar isso, percebe-se que poderia ter, então, auxiliado esses conflitos humanos, e esse era o trabalho que ele se propunha. Mas o que é que ocorreu? Quer dizer, a ideia, em princípio, era uma descoberta boa, importante, até como um meio de cuidar, de zelar e de conseguir solucionar vários conflitos humanos. Mas ocorreu um exagero da sua interpretação. E principalmente por negar a realidade espiritual da humanidade. De repente, tudo ficou por conta do corpo físico, dos instintos, da libido. Tudo ficou por conta disso e esqueceram que são almas que estão vestindo esses corpos com essas necessidades, mas são almas que precisariam também ser olhadas enquanto almas, como espíritos que estão compondo a humanidade terrestre. Extrapolou-se para o campo da materialidade das coisas, esquecendo o campo da espiritualidade. Então desequilibrou-se a balança. Segue Joana, falou um pouquinho então a respeito de Freud, que nós trouxemos aqui. Ela vai falar também de Alfred Adler, em seguida a Freud, que é um austríaco também, psiquiatra, psicoterapeuta e oftalmologista, que também viveu no século XIX, nasceu em 1870, foi até 1937 a sua vida terrena. E Adler, ele discordou de Freud em alguns pontos e iniciou investigações nos conflitos de inferioridade da humanidade.
Então, quando nós falamos em complexo de inferioridade, complexo de superioridade, essa é, vamos dizer, a linha de pensamento de Adler, que não ficou preso somente àquela primeira proposta de Freud. Ele aumenta e cria ele a psicologia do desenvolvimento individual. Então, ele já cria uma ciência de desenvolvimento do ser, de observação e desenvolvimento do ser. O meio social e a preocupação contínua do indivíduo em alcançar objetivos pré-estabelecidos são os determinantes básicos do comportamento humano. Então, Adler já vai falar que nem tudo era exatamente, vamos dizer, dos porões da alma, nem tudo que as criaturas sofrem, os desajustes, os transtornos, estão, vamos dizer, no íntimo do ser, na sua bagagem consciente. Não, que o meio social e a preocupação contínua do indivíduo em alcançar objetivos pré-estabelecidos por esse meio, a ânsia de atender a tudo isso, são determinantes básicos do comportamento humano, o que inclui a sede de poder e a notariedade. Então, este meio em que cada um de nós vive, o nosso meio social, esses comportamentos que são aqueles estabelecidos dentro daquele meio como os ideais, levam as criaturas a terem um comportamento, desenvolverem em si essa sede de poder e essa notariedade. Olha, nós estamos num momento político onde estamos enxergando isso a mãos cheias. Determinados políticos que a gente vê que não estão ali preocupados ou ocupados em fazer vigente as leis, em atender às necessidades do povo, mas eles estão ali apenas ocupados em se fazer notados. Então ele busca essa notoriedade e a sede de poder, querendo cada um lugar mais alto, né? Um lugar mais de destaque, com todos os adjetivos pertinentes ao título. É isso que nós temos visto. Então é esse meio onde eles estão inseridos, cobra deles um determinado comportamento, e essas criaturas tendenciosas por esse caminho ganham todo o gás necessário para se comportar assim, esquecidos do compromisso, esquecidos da responsabilidade do trabalho, esquecidos da razão de estarem ali. Qual é a razão de estarem naquele ambiente? Para que eles foram levados àquele cargo? Qual era a tarefa que se esperava que realizasse? E assim tudo na vida, o ser humano. Então é Adler mostrando essa psicologia do desenvolvimento individual que sofre alteração pelo meio. E surgem então os conflitos que ele olha como complexos de inferioridade e de superioridade. E é isso que nós vemos, as pessoas se tornam infelizes porque se vestem dentro do complexo de inferioridade, ou elas se tornam prepotentes porque estão dentro de um complexo de superioridade. Comportamentos humanos das quais as pessoas se ocupam tanto que deixam de viver, a não ser por este foco, por esse viés. Com a cooperação da psicanalista alemã Karen Horney, formaram a escola neo-freudiana. Tanto Adler como Horney, eles formaram essa escola neo-freudiana. São relatos de Joana nesse início da obra, para a gente ver como a humanidade tem lá as suas quedas, suas dificuldades, suas dores, seus conflitos, seus complexos, a alma humana. E por conta disso, muitas pessoas que estavam ali ocupadas em solucionar. Bem, eu estou vendo algumas pessoas dizendo assim, a Mara dizendo sem áudio por aqui. Mas eu acredito que está havendo áudio, porque senão todo mundo estaria reclamando ao mesmo tempo. Deve ser alguma coisa com São José dos Campos, Mara, porque eu não estou vendo o pessoal reclamar aqui a respeito do áudio. Eu acredito que esteja perfeito. A gente faz votos para isso,
que todos estejam ouvindo bem. Aí vamos falar um pouquinho então de Karen Horney, que ela discrepou das diferenças da psicologia da mulher e do homem afirmada por Freud, porque ele fazia separação, né, de uma psicologia entre um e outros, ele fazia separação. E ela discorda disso, ela demonstrou que essas disparidades, homem e mulher, psicologia do homem, psicologia da mulher, resultavam mais de fenômenos sociais e culturais que da biologia. Ou seja, as estruturas, vamos dizer, estruturas anatômicas, estruturas fisiológicas do corpo humano, tanto faz homem ou mulher, as estruturas são semelhantes, as estruturas são as mesmas, então não haveria razão de psicologias diferentes para isso. Mas existe por conta mais de fenômenos sociais que o ser humano enfrenta, homens e mulheres enfrentam, e como reagem diante daquilo que a sociedade lhes impõe. Bom, vamos então, parece um pouquinho árido, né, esse começo da obra, mas nós precisávamos ter esta visão que Joana está trazendo ali. Ela vai em seguida falar de outra pessoa que se ocupou desses problemas humanos, Carl Gustav Jung. E Jung também um suíço do século XIX, 1895, ele acaba desencarnando em 1961, então mais próximos de nós, psiquiatra, psicoterapeuta, e fundou a psicologia analítica. Então, cada um deles, se a gente perceber, em ciência é sempre assim, alguém pega o trabalho que um surgiu, né, teve a inspiração primeira, e em cima desse trabalho vão surgindo outros, né, que ampliam, concordam, discordam, de um lado aumenta, de outro lado diminui, vão desabrochando outros conhecimentos, e aqui no caso dos conflitos da alma humana, do comportamento humano. Bem, todo mundo aqui comentando, e a gente vai fazer uma pausazinha, porque a Cidinha hoje se tornou a avó do Mateus, e no meu dia é ótimo, dia de Freud, dia da Marina, dia da Sebastiana, e lá tá o Mateus também, no dia 6 de maio, que a gente, Deus o abençoe, reencarnação é sempre uma bênção, que Deus abençoe, ilumine e guie os passos dele e de todos aqueles que estão assumindo o compromisso de bem conduzi-lo na vida. Mas vamos em frente. Então, surge Jung com essa psicologia analítica, onde ele afirma que a libido, essa energia psíquica extraordinária do ser humano, representa todas as forças da vida, e não só aquelas de natureza sexual. Não estaria apenas essa energia centrada na questão sexual, mas todas as forças da vida, tudo aquilo que vitaliza o homem, estaria dentro dessa libido, essa possibilidade energética de fluido vital para o homem. Procurou analisar as marcas antigas impressas no inconsciente, aquelas coisas que estão nos nossos porões, e aí que ele vai buscando, então, dentro dessa psicologia analítica que ele cria, ele começa a buscar isso. Adotou a teoria dos arquétipos, então essa palavra arquétipo surge com Jung. E o que significa em si a questão do arquétipo? É um conteúdo imagístico, então criamos imagens, e simbólico que existe dos inconscientes coletivos, compartilhado com toda a humanidade. Cria-se uma sociedade, um povo, um núcleo religioso, uma sociedade religiosa, e cria-se alguma ideia, e aqueles todos abraçam aquela ideia e passam a se comportar de acordo com aquela ideia que está proposta. E isso propiciou vida exuberante a todos aqueles que se encontravam em conflitos desnorteantes, porque muitas vezes as pessoas já achavam que eram elas que estavam em conflito com a sociedade, que eram elas doentes, e não que havia algo naquela sociedade onde ela não estava se enquadrando bem,
algum comportamento, algo que foi criado e que ela já não estava aceitando bem. Então, com isso, ele conseguiu aliviar um pouco. A Fernanda nos cumprimentando lá dos Estados Unidos. Obrigada, Fernanda. Nós agradecemos muito. São tantas companhias, Yara chegando também, são muitas companhias aqui junto de nós e a gente agradece. Então nós vimos Joana trazendo essa sequência de pessoas que se ocuparam dos conflitos da alma humana da nossa atualidade, quer dizer, desse século XX para o século XXI. Essas teorias todas foram surgindo em século XX para XXI, que estamos neste último século, elas foram surgindo para ajudar o ser humano a entender das suas dores, seus conflitos, seus complexos, a se acertar dentro da vida, acertando-se consigo mesmo primeiramente. Então vai falar a Joana sobre as épocas que a humanidade viveu. Ora, tudo isso está no capítulo 1, hein? Vida que ela traz ali. Cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias psicologicamente castradoras que respondem por enfermidades somatizadas perversas. O que é a respeito disso, né? Novamente, vidas vazias e essa questão da sociedade, da época, de períodos da humanidade, em que trouxeram consigo circunstâncias psicologicamente castradoras, que impediram o homem de ser feliz, impediram a leveza do ser, impediram a criatura de progredir. Nós vamos ver muitas vezes a questão, por exemplo, da mulher, quanto ela foi impedida de ser ela mesma, ficando sempre à sombra do homem, sem direitos. Isso era reflexo de uma sociedade castradora, onde ela não poderia ousar pensar. Ela não podia ousar pensar. Ela tinha que ser um ser vegetante, uma vida vegetativa, apenas isso. Mas a gente vê que cada época da humanidade é assinalada por esse tipo de questão, de circunstâncias psicologicamente castradoras. E o que acontece quando essas circunstâncias se estabelecem naquela humanidade, naquele período da humanidade? As criaturas que estão vivenciando aquelas experiências respondem acabam apresentando enfermidades somatizadas perversas, vai surgindo no corpo. O desagrado da alma, o cerceamento, os impedimentos, as dificuldades da alma, elas brotam. De alguma forma ela vai brotar. Quantas vezes nós escutamos algumas expressões assim, nossa, fulano engoliu tanto sapo na vida, que é uma expressão daquele que ouve tudo calado, né? Engoliu muito sapo na vida, olha o que aconteceu com ela, agora está com uma gastrite muito forte. Se ela não teve causas físicas para essa gastrite, pode ser mesmo, de ter permanecido ouvindo, quieta, engolindo, sem poder abrir a boca. Então, quando não se tinha o direito, era um comportamento de sociedade, de época, onde a mulher não tinha o direito de dizer, ela estaria explodindo em doença nesse nível. Então, acaba surgindo no corpo físico algo que a alma, eu costumo dizer, o corpo é o mata-borrão da alma. Mata-borrão, os jovens, uma vez eu falei isso no centro, tinha pessoas jovens que não sabiam o que era mata-borrão. Os mais velhos aqui sabem que era aquele pedacinho de uma cartolina bem porosa que a gente colocava sobre a tinta da caneta, quando era caneta tinteiro, né, que a gente usava, colocava para tirar o excesso de tinta do papel. Então o que acontecia? Nós escrevíamos, colocava o mata-borrão, quando levantava, era como se estivesse em espelho. Aparecia o que escreveu ali, o excesso de tinta foi para o mata-borrão. Nosso corpo é o mata-borrão da alma. Está vazando de nós e o corpo está retirando da alma este excesso que nós estamos produzindo de dificuldades internas da alma. Assim, continua Joana
então a dizer a respeito desses períodos da humanidade e daquilo que o homem vem somatizando por conta de situações psicologicamente castradoras, onde ele não tinha o direito de pensar. Não vai muito longe. Nós, vamos dizer, há 60 anos atrás, né? A ideia que a gente tinha e que nos era passada através de religião era aquela de pecado em pensamento, que não podia pensar qualquer coisa errada, que você até já pecou, você não precisava nem falar. Então era uma guerra, porque se você ia confessar toda semana, dizia, ai padre, mas eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Meu Deus, você não tinha o direito de pensar, nem de pensar, quanto mais de falar. E isso muitas vezes levou pessoas a ficar com um sentimento de culpa enorme. Pessoas se mortificando por causa de pensamentos. Nós vimos. Então, são costumes que estão sendo, a cada período de tempo, trabalhados mesmo. E aí ela vai falar, então, da ciência atual e da tecnologia de ponta. É o primeiro item que ela está falando a respeito da nossa época da humanidade. Agora chegando em nós. E ela fala da ciência atual e a tecnologia de ponta, que proporcionam uma visão quase ilimitada sobre a existência do ser humano. E ela colocou um quase ilimitado, porque a pretensão do homem é ter uma visão da sua existência de eterno, uma visão que ele não vai sucumbir. E essa tecnologia nossa e essa ciência atual leva o homem a ter essa visão, né, quase ilimitada sobre a existência do ser humano. Há agora, nos nossos dias atuais, um dispositivo para computadores que dá movimento a fotografias, a fotos. Então nós temos lá a foto de um ente querido, aquelas antigas fotos em preto e branco. A nossa ciência desenvolveu uma tecnologia onde nós podemos fazer o colorido artificial. Hoje temos filmes coloridos por computador, onde as pessoas ganham tonalidade de pele, de olhos, de cabelo, e aí a gente diz, nossa, até parece vivo. Você olha aquela foto daquele seu ente querido, sempre que foi estática, pranchada, ela vai virar 3D, porque ganha cor e ganha movimento de cabeça, pisca os olhos, sorri, movimento. Coisa que eu fiquei muito feliz quando eu ganhei uma foto dessa do meu pai. Vocês sabem, meu pai desencarnou, tinha 1 ano. E eu tenho uma foto dele, da ocasião em que ele desencarnou, eu tenho uma foto dele. É tudo que eu conheço do rosto dele, da época que eu nasci, eu tinha 1 ano. E para mim foi uma coisa maravilhosa. Pela primeira vez eu vi meu pai sorrir. Quando um sobrinho trabalhou essa foto e me apresentou, eu fiquei encantada com o sorriso do meu pai, com os olhos dele piscando, porque era coisa que eu nunca tinha visto. Não me lembrava de um ano para 74 hoje, não dá para lembrar, são 73 anos, não dá para lembrar. Mas foi maravilhoso para mim essa experiência, foi linda, foi um presentão, e eu tenho, de vez em quando eu abro, olho ele, vejo ele se movimentando, fico feliz, que é essa ideia de eternidade. A nossa ciência, a nossa tecnologia está permitindo isso, de que a gente mantenha esses quadros, mantenha essas vivências tão vivas, vivências vivas em nós, tão vivas e tão presentes que é maravilhoso. Nós estamos vendo isso aqui. Quando Joana está dizendo a ciência atual e a tecnologia de ponta proporcionam uma visão quase ilimitada sobre a existência do ser humano. Enseja uma gama de informações que se multiplicam a cada momento. A ciência e a tecnologia não param.
O celular de última geração já não é mais de última 24 horas depois, já é da penúltima, porque o de última já saiu 24 horas depois. Esses nossos aparelhos todos, eles mudam numa velocidade, tudo está assim. Então, e a informação também se multiplicando, porque nós estamos recebendo informações demais. Somos bombardeados por informações a cada instante. E isso, o que é que está fazendo com o ser humano? Em princípio, seria uma coisa excelente, muito bom. Mas esse excesso de informações que nós recebemos, excesso de possibilidades tecnológicas, que as pessoas se tornam insatisfeitas. Ela compra um televisor hoje que tem a qualidade X, mas como amanhã na loja está o outro mais novo com outra qualidade, o dela que tem pouquíssimo uso, ela já não se agrada mais. Ela está insatisfeita, ela está aborrecida, porque ela quer aquele outro que já tem outra qualidade além daquela que ela tem. E é assim que nós estamos então sendo bombardeados pela ciência e pela tecnologia, com informações e com produtos que não tem fim, Por conta disso, diz Joana então, o homem está sendo atormentado, nós estamos, a humanidade, estamos tendo uma cultura atual atormentada, a gente não vence. Então isso está nos atordoando, a gente já não sabe mais. Nesse instante nosso, a respeito da pandemia, são tantas informações, mas são tantas informações, e é das mais desencontradas possíveis. Ora isto é bom, ora não é bom, ora pode fazer, ora não pode fazer, ora está permitido, ora não está permitido. Veja mesmo essa condição de isolamento que nós estamos vivendo. Não, hoje está liberado, então pode sair, mas a partir das 20 horas não pode mais. Aí tem o vírus na rua, você não pode mais. Então nós estamos com tanta informação e é um tiroteio, e nós estamos no meio disso. Isso deixa as pessoas atormentadas. Nós estamos vivendo um momento da nossa cultura atual atormentada. Você já não sabe mais o que é, o que não é, o que é verdade, o que não é, fake news para todo lado. Então, fica difícil manter a nossa sanidade, nosso equilíbrio diante de situação como esta. Fica muito difícil. Joana continua falando de outro ponto. Veja, ela está fazendo uma análise da nossa humanidade terrena. Então, ela vai fazer mostrar um segundo ponto. O conhecimento rápido e extremamente volumoso de tudo. Nós falamos da pandemia, mas é de tudo. Conhecimento rápido. Clicou, você já se informa de tudo, você descobre tudo e você vai absorvendo tudo isso o tempo todo. Extremamente volumoso, que vão se acrescentando coisas a todo período. Quão variado. Então, é volume e qualidade de conhecimentos diferentes, 1000 ciências para você olhar, para você se informar, que fica causando dificuldades pelo excesso. E aí surgem inquietadores, a insatisfação no homem. A insatisfação tira o sossego. Nada satisfaz, nada. Você tem essa informação, mas te exigem outra. Você corre atrás daquela, já venceu, já tem outra. É um contínuo aprimorar-se, um contínuo reciclar-se, e o homem vai ficando insatisfeito porque ele nunca chega a um ponto de equilíbrio. A frustração, que é outro motivo de inquietação. Você às vezes se preparou tanto para alguma coisa, fez tanto projeto, adequou tantas coisas da vida, e no momento em que você está realizando aquilo já não tem mais sentido, aquilo já não tem mais valor, aquilo já está impedido, aquilo já não responde mais aos seus anseios. Isso é frustração, e a frustração, ela é inquietadora da alma. O medo, ao lado do medo, então a insatisfação, a frustração,
ao lado do medo. O medo hoje é uma coisa muito séria, tanto que nunca tínhamos ouvido tanto falar em síndrome do pânico. Esse medo exagerado que a pessoa não sabe nem explicar. E o descompasso físico, fisiológico que isso causa na criatura, que ela não respira, que ela tem dificuldade, porque ela é um estado de ansiedade extremo, o medo descompassa, desarmoniza o funcionamento do seu corpo físico. E medo hoje é algo muito sério, as pessoas usam isso até, essa intimidação por quadros tão difíceis que colocam diante dos nossos olhos, para domínio. Um povo amedrontado é um povo fácil de ser dominado. Uma criatura amedrontada, ela é facilmente dominada. E aquela criatura amedrontada está inquieta, desesperada, aflita, desequilibrada. Então, insatisfação, frustração, junto do medo, junto da incerteza, e é um momento que nós estamos vivendo. A incerteza, a gente não sabe como vai ser amanhã, a gente não sabe como vai ser daqui a alguns dias. As pessoas perguntam, escuta, e o centro, quando é que vai ser, quando é que voltamos? Não sabemos. Preparam as casas, arrumam as coisas, ainda assim não responde, hoje pode, amanhã não pode, e fica tudo nessa incerteza. Isso gera angústia, isso gera um caos no coração das criaturas, aflição. E, consequentemente, tudo isso ao lado do vazio existencial. As pessoas não sabem mais a razão do seu viver. Isso complica, diz Joana. Essa é uma análise, isso é o que nós vamos ver na humanidade terrena, com certeza. Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. Então veja o que ela está nos dizendo. Vive-se a época do ter e do poder. O ser ficou distante, você vale pelo que tem e pelo poder que você tem. É esta visão da vida em sociedade, que muitas vezes nós estamos então observando. Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se. Prestem atenção nas redes sociais, que é o que nós vemos na sua maioria. Esse mostrar o que se tem, mostrar o quanto poder se tem, e exibição até de algo que muitas vezes não é verdadeiro. É uma máscara, é um teatro, é uma fantasia que estão colocando ali, mas é importante ela dizer que ela também tem, que ela também vive, que ela também sente dessa forma. Por isso o comportamento vai ficando. E o desfrutar sem consequência, sem a consequência da harmonia interior. Desfruta-se tudo, mas não interessa se isso está desequilibrando o seu íntimo, o seu foro íntimo. Não interessa, é a proposta. E ela embarca nessa proposta e sem a percepção, sem observar o enriquecimento espiritual. O vazio está ali escrito. Ele está atendendo a tudo que todos esperam, a tudo que a sociedade convencionou como o ideal, a tudo que o momento traz. Mas essa criatura, como um ser, não está satisfeita com isso, porque essa não é a sua verdadeira imagem, é a que ela está passando para os outros. Então, diz Joana, a aparência substitui a realidade. A realidade é uma, e as pessoas mostram uma aparência totalmente diferente. É interessante que nessa época de home office, que as pessoas têm feito, trabalhando em casa, os executivos, todos através da telinha, do computador, do celular, houve até uma reportagem um dia mostrando
As pessoas da cintura para cima, bem arrumadas, como se estivessem nos seus escritórios, até de camisa e gravata. Mas da cintura para baixo está de chinelo, está de calça moletom, está de bermuda, de shorts. Então, o que está contando? A aparência, aquilo que os outros vão ver. Então, a imagem, só que os outros vão ver, foi trabalhada para esse momento. O resto não. E é isso que nós vamos fazendo na vida. Aquilo que os outros vão ver é o que tem importância. O resto não interessa. Então, Joana diz, a aparência substitui a realidade. O importante, diz ela, não é o ser interior. Não é a pessoa em si, mas o ego exaltado. Esse que é o importante, que provoca inveja e competição no palco da ilusão. Então, às vezes as pessoas, pelo amor de Deus, não são todas, não estamos generalizando, mas ela está ali, ela põe uma foto a respeito de alguma coisa só para chamar a atenção dos outros, que nem é a realidade das coisas, nem é o que ela gostaria de mostrar. Muitos estão colocando sim porque gostariam de mostrar, mas outros não. Então, é uma vida de aparência, é uma vida apenas de aparência. E nós vamos ter, infelizmente, que parar por aqui esse capítulo primeiro, porque nossa hora está no finalzinho, né? No finalzinho, e a gente agradece muito a companhia dos amigos que estão conosco. Aí os votos de felicidade, nós agradecemos muito, porque que sejam eles essa libido que chega até nós como energia vital, para que a gente tenha gás, tenha força e possa então continuar essa caminhada com alegria, com prazer mesmo de estarmos juntos, estudando e procurando entender um pouquinho de nós mesmos ao longo do nosso existir. Agradecemos muito, pedimos a Deus que abençoe, e bem a Jesus nós podemos dizer somente um pequenino trecho de um poema de João Cabete que diz: vem Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso abrigo, que ventura meu nos traz. Que Jesus, este amigo querido, este abrigo tão grande que Deus nos permitiu ter, possa abençoar todos os lares, todas as famílias, todos aqueles que estão reencarnando nesta data, todos aqueles que estão desencarnando nesta data. Sejamos todos amparados pelos amigos espirituais, que a luz se faça, que a paz se faça, que a alegria more em nossos corações. Muita paz, bom fim de semana a todos, que Deus nos abençoe, e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com as nossas reflexões costumeiras. Obrigada por tudo, amigos. Fiquem em paz.